Como é que a gente consegue construir conversas honestas nas nossas relações? A gente se relaciona o tempo inteiro, né? Com a gente, com o cliente, com o amigo, com o colega de trabalho, com os amores. E é tão difícil se relacionar. Convenhamos. Não é difícil? Não é difícil pra caramba se relacionar? Não tem dia que dá vontade da gente sumir e falar, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero negociar nada com ninguém. É muito difícil se relacionar. E sabe o que é o pior? É que a gente não ouve muito na nossa infância sobre como que a gente se relaciona. A gente não aprende. Como é que você põe limite? Como é que você conversa sobre o que é importante para você? Como você reconhece o que é importante para você? A gente não aprende isso. Nossos pais não nos ensinam. Nós não conversamos sobre isso com os amigos, só depois que a gente fica mais velho. A escola não fala nada sobre isso com a gente. E aí a gente cresce sem ter muita certeza de como é essa coisa de se relacionar. E assim, pior do que ninguém falar pra gente, é que a gente cresce assistindo pessoas com bastante dificuldade de relacionamento se relacionando. Então, as nossas referências, na maior parte das vezes, são bela merda. E a gente fica nessa coisa, o que eu faço? Quem aqui tem facilidade para dizer não? Falar, nossa... E não é o não assim, não, eu não vou porque minha avó está doente. Ah, não, não vou fazer, menina, olha, meu cachorro vomitou a noite toda, vou ter que ficar olhando para ele. Não, aquele não de, poxa, hoje eu estou a fim de ficar em casa. Ah, não, não vai dar para mim. Eu estou com algumas outras prioridades nesse momento. Quem aqui tem facilidade de falar assim? Não, é simples, estou com outra prioridade. Estou a fim de fazer outra coisa. Não é o que me interessa agora. A gente não consegue. A gente não consegue falar muito bem sobre limite. E assim, o que a gente aprendeu sobre limite é sobre quase como rejeição, né? Limite é um negócio difícil, tem que botar limite nessa criança. Está muito sem limite. Então, a gente aprende o limite como uma coisa ruim. A gente aprende o limite como uma coisa da qual a gente precisa fugir. E o meu convite para vocês agora é que a gente faça as pazes com o limite. Limite não é ruim, limite é amiguinho. Limite é legal, limite cuida da gente. Limites cuidam das nossas relações. Limite é borda que protege o nosso querer. Quero que vocês guardem isso. A gente precisa fazer as pazes com o limite. A gente precisa fazer as pazes com... Então, daqui você não passa, não. Ou então aqui você passa, mas ó, limpa o pé. O chão aqui é sagradinho, tá? Não é qualquer um que pisa. Se a gente não faz as pazes com o limite, e a gente segue entendendo que limite é algo ruim, é algo que mamãe colocava com a gente quando a gente era criança e que deixava a gente muito triste, a gente não cuida da gente nas nossas relações. E veja bem, ninguém aqui é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não dizer não tem consequência. Ou tem consequência porque você fica doente. Aquela dor de cabeça insuportável, que você não consegue nem abrir os olhos. Aquela gastrite. Aquele queimor no estômago. A depressão, as crises de ansiedade. Tem consequências nas nossas relações. Sabe aquela florzinha de ressentimento que cresce no nosso coraçãozinho quando a gente diz sim para uma pessoa querendo dizer não? E aí um belo dia ela fala não para você e você pensa, o quê? Como assim você está me dizendo não? Depois de tudo que eu faço por você? Isso aí é consequência do sim que a gente diz sem pensar. Sem assumir esse sim. Sem assumir, é isso que eu quero? Isso faz sentido para mim? Eu estou cuidando do que é importante para mim quando eu estou te dizendo esse sim? Eu estou te respondendo com inteireza quando eu digo sim? O Emicida tem uma frase que eu amo. A frase é a seguinte: você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Eu amo essa frase. Você tem representado você mesmo nas suas conversas? Você tem sido um bom advogado, uma boa advogada dos seus interesses?
Porque a gente não aprende a fazer isso. Na realidade, a gente acha que advogar sobre os nossos interesses é acusar o outro, é brigar, é entrar numa disputa, é entrar num confronto. Confronto é diferente de conflito. Conflitos a gente atravessa o tempo inteiro. Não tem como fugir. Se você estiver sozinho, isolado numa montanha, vai ter o seu conflito interno. Você vai arrumar um conflitinho para chamar de seu. Isso é um fato. Nas relações, a gente vive conflitos o tempo inteiro. Por quê? Porque se relacionar é frustrante. Eu quero uma coisa, você quer outra. Eu quero comer no mexicano, você quer comer no japonês. Vamos ter conflito o tempo inteiro. O conflito vira confronto quando a gente sai do campo de, poxa, a gente discordou, e aí, o que a gente faz? Para que absurdo você pensar isso. Você não deveria pensar isso. E a gente entra no espiral do conflito, a gente dá mais um passo. Mas você é muito imbecil de estar pensando isso. Aí a gente não está mais conversando. A minha ideia aqui é que a gente consiga entender o limite como essa fitinha, sabe, de filme, de crime, que bota aquela fitinha para ninguém passar. Então, guardem essa imagem. Eu fiz questão de botar muito, inclusive, nos slides. Não sei se vocês vão ter que guardar, na força. O limite é essa fitinha que eu estou protegendo o que é importante para mim. Qual que é a nossa grande dificuldade nas nossas relações? Como eu vou saber onde colocar a fita se eu não sei o que é importante para mim? Veja bem, você tem um rolinho dessa fitinha na sua mão. Em cada conversa, em cada encontro, em cada relacionamento. Você está com um rolo dessa fitinha na mão o tempo inteiro. O que você calcula na hora de decidir onde é que você põe essa fitinha? Como você escolhe? Em cada passinho que você dá na vida, onde você põe essa fitinha que fala para o outro qual que é o limite que ele não pode ultrapassar. Alguns limites, eles são tácitos, a gente não precisa falar. São limites sociais, né? Ninguém aqui pode, sei lá, me jogar uma pedra. É um limite que está estabelecido. Mas na hora que eu descer aqui, tem um limite que a gente não sabe. Posso te abraçar? Posso tirar uma foto? Esse daqui a gente tem que... Qual que é o limite? Depois da pandemia, então, né, a gente encontrava as pessoas e fazia... Você não sabe, abraça, beija, dá mão, faz assim, faz assim. A gente não sabia o que fazia. Foi uma nova negociação dos limites. Mas a maioria dos limites, eles precisam ser comunicados. Com todas as letrinhas. E a gente aprendeu que relações saudáveis, amorosas de verdade, elas não precisam de palavras. A gente aprendeu que se essa pessoa te ama e te considera amor, ela sabe que você não gostou do que ela falou. Ah, mas ele trabalha comigo há tanto tempo, Elisa, mas como que ele não sabe que eu não gostei disso? A gente acha que os nossos limites eles são escritos na nossa testa. Eles são absolutamente claros e óbvios para todo mundo. Mas o óbvio não existe. A ideia aqui é que a gente consiga, ter alguma noção do que escolher na hora de botar a fitinha, que a gente consiga estabelecer critérios internos para saber o que fazer com esse rolo que está na nossa mão. E o outro, que não é nada fácil, é entender que o outro também tem a fitinha dele. Olha só, que interessante. E que ele também vai botar a fitinha em lugares que a gente queria muito ultrapassar. Que a gente queria muito invadir. Que a gente vai olhar onde ele botou a fitinha e falar, mas por que você botou essa fitinha aí? E que a gente vai precisar aprender a lidar com as nossas frustrações na relação. Então, o primeiro ponto, quando a gente fala de limites, a gente precisa assumir a importância das conversas difíceis. O que é que eu queria num mundo de sonho? Que eu nunca precisasse ter uma conversa difícil. Que eu nunca, em momento nenhum, precisasse falar com a minha mãe sobre, sei lá, não se intrometer na minha educação com meu filho? Ou não comentar sobre o meu corpo? Queria nunca precisar falar isso para as pessoas, mas não é óbvio, gente. Eu queria não ter que falar, sei lá, para um amigo que quando ele faz um determinado comentário sobre o meu trabalho, isso me fere. Eu queria não ter que falar. Eu queria que fosse fácil. E a gente adia as conversas difíceis porque a gente fica esperando o momento em que elas se tornarão fáceis.
Spoiler, não vai rolar. A conversa difícil, a tendência dela é ficar cada vez mais difícil. É que ficar cada vez mais insuportável. E aí, o momento em que você decide falar, você não fala calma e tranquila e fofa, e educada, e com espaço para ouvir o outro. Você fala com ódio no coração. Entendem? Então, assim, digamos que você não gosta de batata. Aí você chega num lugar, alguém te oferece a batata e você sorri e come a batata, porque você não vai ser mal educada. Aí você vai em outro lugar, te oferece a porcaria da batata, você sorri e você come a batata. Vai chegar um momento que alguém vai te oferecer uma batata, você vai falar, eu não gosto de batata. Aí a pessoa vai olhar para você e fazer, mas era só uma batata. E você sabe que não era só uma batata. Era você comendo a porcaria da batata sem você gostar dela há muito tempo. Para aquela pessoa podia ter sido só uma batata, coitada, ela te ofereceu uma batata. Para você, a batata tinha uma história. Não era só uma batata. A gente precisa entender que as conversas difíceis, elas cuidam das nossas relações e não vai ter conversa difícil sem medo, gente. Porque veja bem, a conversa difícil é aquela conversa em que eu preciso defender algo que é importante para mim. E o medo, esse querido que não nos abandona, ele vai chegar perto de você e falar, essa pessoa nunca mais vai falar contigo, hein? Se prepara. Ah, você vai ser demitida, palhaça. Fica aí que você pode pedir isso. O medo vai estar aqui, apavorado, te falando que você não deve fazer. Que você precisa ficar paradinho onde você está. É o jeito mais seguro. O nosso cérebro, ele é muito maravilhoso. Muito. Ele quer economizar energia. Porque manter um corpo funcionando, minha gente, dá um trabalho. E o que ele puder fazer? Todo mundo aqui tem aqui seus projetos profissionais. O que a gente pode fazer para tornar o trabalho mais eficiente, rápido e econômico, a gente faz. Nosso corpo tem a mesma lógica. O que ele puder fazer para tornar o trabalho mais econômico, eficiente e minimamente seguro, ele vai fazer. Então, a gente economiza energia o tempo inteiro. E fazer algo novo, gente, pede energia danada. Seu cérebro faz o quê? Fica quieta. Quieta. Tá incomodando não, fica quieta. As conversas difíceis são reformas, gente. Pense em uma reforma. Quem aqui já viu na casa que reformava? Quem aqui já precisou reformar uma casa? É um caos, né? É um caos. A reforma é porcaria. Trabalhar com reforma é horrível. Tem poeira, tem quebra-quebra, tem raça de móveis. É horrível. Mas veja bem, você está na sua casinha e ela está apertada, cara. Você olhou aquele sofá de autoestima, está demorando, demorou para construir. Você quer que ele caiba no seu sala. Essa relação está me sufocando. Preciso abrir uma janela enorme aqui para entrar ar nessa relação. Você vai conseguir ampliar a sala, abrir a janela, sem nenhum quebra-quebra? Sem arrastar móvel? Sem poeira? Sem trabalho nenhum? Não vai acontecer, gente. Eu vou precisar fazer o quebra-quebra. Eu vou precisar encarar. E mesmo que eu olhe para essa relação e eu decida, não vale a pena. Não vai dar certo, eu preciso de uma casa muito maior que essa. Eu vou ter o trabalho de procurar essa casa maior. Eu vou ter o trabalho de arrumar as minhas malas. Eu vou ter o trabalho de escolher o que é que eu levo. Sair do lugar apertadinho para o lugar confortável vai me demandar esforço. Ponto. Não tem jeito. E aí o nosso cérebro, esse economista muito louco, ele vai falar para a gente assim, fica quieta. Não vale a pena o esforço. Não se estressa com isso. Mas aí, gente, já está doendo. O sofá, lembra? Não está cabendo mais. Não tem ar. Sua rinite está atacada. Não está dando mais para ficar aqui. Eu não suporto mais essa relação. Eu preciso fazer alguma coisa com ela. As conversas difíceis, elas são essas reformas. Elas são essas construções nas nossas relações, esse ampliar espaço. Esse fazer com que eu me sinta melhor. Eu não quero só que eu caiba numa relação. Eu quero que eu esteja confortável. Óbvio que vai ter aquele momento difícil, a gente sempre vai ter, né? Relacionamento difícil. Mas eu quero que na maior parte do tempo seja gostosinho o seu.
onde eu estiver. E nesse trabalho, não está gostosinho ser eu, algo precisa mudar. Algo precisa mudar. Que reforma que eu tenho que fazer aqui, gente? Com quem que eu falo? Onde que tem essa janela que eu preciso abrir? E aí entra a fitinha amarela. Que espaços eu preciso proteger nessa relação para que eu continue sendo eu?